Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Cozinha Amor. Eu sou Lina Leiria e hoje vou fazer umas costeletas de porco panadas. É isso mesmo. Não se esqueçam de subscrever o canal, deixar o vosso like, apertar aí no sininho para receberem as notificações e deixar o vosso amoroso comentário. Então, sem mais demoras, bora lá para a cozinha e vamos ver como eu faço estas costeletas de porco panadas. Bora lá! Então, eu tenho aqui 8 costeletas de porco e são costeletas do lombo. Eu mandei cortar assim mais finas, porque como é para panar, eu pedi ao senhor para me cortar assim mais finas. Eu gosto mais das costeletas do cachaço, mas para este efeito, para panar, prefiro as do lombo. E então agora, o que é que eu vou fazer? Uma a uma, se vocês tiverem aí aquele martelo de bater a carne, podem fazer com isso. Eu tenho dois, mas não os tenho aqui comigo, estão em Lisboa. Portanto, vou ter que me desenrascar e vou dar assim umas pancadinhas no rolo da massa. Olha, estão a ver? Pronto. Outra coisa que temos que ver também é assim, este bocadinho assim, estas pelzinhas assim, temos que as abrir, porque senão a costeleta, quando está a fritar, encaracola toda, porque a pele faz com que ela encaracole toda. Portanto, esta pelezinha aqui assim, abre-se. Pronto, para o tempero das costeletas eu não vou usar muita coisa. Sal, vou colocar sumo de meio limão, vou colocar 4 dentes de alho, 2 folhas de louro e vou pôr uma colher de sopa de mostarda, porque a mostarda já tem pimenta, já tem diversos sabores aqui. E não coloco mais nada a não ser isto. Vou salpicá-las aqui um bocadinho com sal. Não muito, porque é o que eu digo. A mostarda já é um condimento bem temperadinho. E o sal aqui é mesmo só assim umas pedrinhas. Senão corremos o risco de salgar a carne. Pronto. Vou então espremer aqui meio limão. E vou colocar o limão aqui no processador. Vocês podem fazer isto também com a varinha mágica e o copo. Vou colocar os dentes de alho e vou colocar assim uma colher de sopa de mostarda. E agora vamos triturar. Pronto, tenho aqui as costeletas. Agora vou regar este molho por cima delas e vou esfregá-las. Pronto, tenho então aqui as costeletas já temperadinhas e isto não precisa estar a marinar, basta aí meia hora. Enquanto vamos fazendo o arroz e preparar o ovo e a farinha, o pão ralado, deixá-las ficar aqui meia hora. E para o arroz vou usar 300 gramas de arroz. Eu estou a usar este arroz hoje, não é? Vai variando. 200 gramas de ervilhas, 2 cenouras, uma cebola, azeite e sal. Então tenho aqui um tacho de água a ferver, vou colocar sal e vou colocar aqui as 2 cenouras e daqui por 5 minutos coloco as ervilhas. Agora que já passaram 5 minutos, vou colocar as ervilhas. Então agora, enquanto as cenouras e as ervilhas estão a cozinhar, eu vou começar a panar as costeletas. Tenho aqui farinha de trigo, vocês podem pôr farinha maisena ou podem pôr farinha de milho, também fica bom. Eu estou a pôr farinha de trigo, ovo, coloquei aqui 2 ovos, depois se precisar de mais, vou buscar mais. E pão ralado. E agora? Vamos começar a panar, vamos começar pela farinha, não é? Tirar aqui alguns bocadinhos de alho maiores, porque senão o pessoal começa a reclamar. E agora, ovo, deixamos correr um pouco. Vamos dar assim umas pancadinhas, que é para o pão ralado entranhar bem. Quem quiser fazer sem glúten, também pode fazer sem glúten. Existem as tais farinhas sem glúten, não é? A maisena
e a farinha de milho, e também podem usar pão ralado sem glúten, também há à venda. E depois também, se o pão ralado ficar bem agarrado à carne, vai fazer com que o nosso óleo também não queime, porque é o pão ralado que vai ao fundo, é que queima depois o óleo e a carne. Pronto, sacudir bem. Pronto, estão aqui as 8 costeletas panadas, olhem aqui que bonitas, olhem que maravilha, estão a ver? Se por acaso vocês não quiserem tantas costeletas, podem até aproveitar para congelar assim cruas e depois, às vezes para uma refeição rápida, tirar assim do congelador um bocadinho antes, deixá-la descongelar. Não aconselho a meter congelada no óleo. E temos refeições prontas. Pronto. A cenoura e a ervilha está cozida. Vou baixar o lume e agora vou aproveitar esta água. Vou colocar mais um pouco de água, um fiozinho de azeite, pouco. Então agora é só tapar e deixar ferver para colocar o arroz. Vou colocar o arroz. Se tiverem dificuldade com as medidas do arroz, já sabem que é 1 taça de arroz por 2 de água. Vou colocar só mais uma pitadinha de sal. Agora tapo, reduzo aqui a temperatura e deixo cozinhar o arroz. Enquanto o arroz está ali no bico de trás, eu vou colocar aqui mais um fiozinho de azeite, por isso é que eu meti pouco agora com o arroz. Meti-lhe pouco, precisamente, para fazer este refogadozinho. E agora vou cortar aqui a cenoura. Eu gosto de cozer assim a cenoura inteira porque é muito mais fácil depois cortá-la como nós queremos. Podemos até cortá-la em rodelas, em cubos pequeninos. É muito mais fácil fazermos assim agora o tamanho que nós quisermos, a não ser que seja ralada. Se for ralada, já é crua, já a ponho crua. Mas também a podem ralar cozida, se quiserem. Ela não está muito cozinhada, está assim ao dente. Vou colocar aqui a cebola. Pensava que estivesse mais quente, mas afinal não está, porque ele estava no mínimo. A cebolinha então aqui já a lourar. E vocês dizem, se ela não era muito mais fácil fazer logo tudo junto, o arroz, os legumes, tudo. Sim, às vezes também é fácil, mas neste caso hoje tenho aqui 2 pessoas que não comem cenoura, não gostam da cebola, não gostam de nada. Então vai assim. Uma parte do arroz eu vou colocar aqui, outra parte fica só cozinhado com a água dos legumes e sal. Vou colocar então aqui a cenoura. E o que me acontece a mim deve acontecer a vocês também, não é? Há sempre quem não gosta disto, não gosta daquilo. Às vezes há vontade de dizer assim, não gosta, não come. Mas, se pudermos dar a volta à situação, por que não? O que é que eu lhe vou pôr também? Lembrei-me agora à última hora, já que tinha aqui milho e é arroz de primavera, então já passei aqui este milho por água. Vou colocar também milho e vou colocar as ervilhas. Não vou pôr sal, porque eu cozinhei as cenouras e as ervilhas com sal, não é? E o arroz também tem sal, portanto não vou pôr aqui mais nada. Vai só agora aqui dar um gostinho aqui a estes legumes aqui assim com a cebola. Pronto, os legumes estão prontos e eu vou começar a colocar a quantidade de arroz que eu vejo que é necessária. É assim que a gente faz nos restaurantes. A gente no restaurante faz arroz branco. E depois temos legumes à parte, temos calda de feijão, temos calda de tomate. E os clientes escolhem o que querem. Agora tapo, desligo e vamos fritar as costeletas. Pronto, então eu tenho aqui uma frigideira com óleo ao lume. Tem cerca de 1,5 litro de óleo por aí. Eu penso que ele já está quentinho. Olha, caiu um bocadinho de pão ralado. Já vou colocar a costeleta. Também não convém meter as costeletas com o óleo muito quente, não é? Aliás, não convém meter alimento nenhum com óleo muito quente. Mas também não frio. Eu penso que esta temperatura aqui assim é o ideal. Vou virar aqui a costeleta. O óleo vai ganhando espuma por causa do ovo, não é? Do pão ralado.
E eu vou tirando assim esta espuma, aqui com o coador pequenino, estão a ver? Vou então colocar aqui as costeletas numa travessa. Assim. Olhem que maravilha. E agora que já temos aqui as costeletas, elas nem estão aqui todas, só estão aqui 5. Mas eu faço sempre comida a mais. Há sempre uma outra refeição que dá mais trabalho e é quando eu faço comida mesmo a mais. Que é para, se tenho mais trabalho numa refeição, na outra tenho que ter 2 ou 3 refeições sem fazer nada. Tem que ser assim, senão não conseguimos fazer tudo. Temos tanta coisa na vida para fazer que se a gente se prender só à cozinha, eu não me importava. Se não tivesse mais nada para fazer, não me importava estar sempre na cozinha. Isso eu não me importava. Olhem este arroz. Este arroz está mesmo com aquele cheirinho de restaurante. Mesmo, 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 mesmo. Que delícia! E deixei um bocadinho de arroz branco, para quem não gostar deste, como o arroz branco. Mas vejam se não está aqui uma refeição maravilhosa. Vou tirar então aqui um pouco de arroz primavera. Vou tirar aqui uma costeleta, bem jeitosa, e uma rodelinha de limão. Vou aqui cortar a costeleta. E vejam como está esta carninha. Estão a ver? Então eu aqui a provar esta costeleta panada. Que maravilha! Está mesmo a saber bem. São tão raras as vezes que eu faço assim estes fritos panados que quando como sabe mesmo bem. Olhem que maravilha! Com este arrozinho assim, primavera. Está delicioso este arroz. Fiz o arroz tal e qual nós fazemos no restaurante. Porque no restaurante é arroz branco, muito arroz branco. E depois temos caldas para várias coisas. Para fazer arroz de tomate, para fazer arroz de feijão, para fazer arroz de marisco. E para fazer inclusive o arroz primavera. E está maravilhoso. Está uma maravilha. Que maravilha. Que delícia, meus amores. Isto está uma maravilha. Agora vem aí o verão, uns panadinhos com a cozinha, até só com uma salada, para pôr dentro de um pão. Isto é maravilhoso. Está muito bom. Já há muito tempo não comia uma costeleta panada. Mas realmente chega-se a alturas que a gente já não sabe o que é que há de fazer. Temos que variar, para variar temos... É grelhados, é fritos, é assados, tem que ser um bocadinho de tudo também, não faz mal. Poder almoçar aqui assim neste sítio. Vocês ouvem os passaritos a cantar. Isto é maravilhoso. Maravilhoso. E digo-vos, cada vez gosto mais disto. Esta semana que passou, fui 2 dias a Lisboa. Eu estava desejosa para me vir embora. 2 dias. Tanta confusão, tanta confusão. Se puderem e se quiserem, se gostarem, viver assim no meio da natureza, façam, nem olhem para trás, façam. Ficamos então por aqui. Desejo a todos o resto de um domingo abençoado. Beijinhos nos vossos corações. Gratidão e até ao próximo vídeo. Tchau!